tudo bem com você? Hoje no canal nós vamos ter esta bolsa aqui. Ela é uma bolsa e também pode ser usada como pochete. É uma tendência e eu quis trazer aqui para vocês um método diferente. Ela parte de um círculo, assim como várias receitas que já temos aí, tutoriais na internet. Só que essa aqui que eu estou trazendo para vocês, esta parte da frente, nós vamos construí-la na bolsa, tá? Então, nós vamos trabalhando com ela e já vamos fechando, subindo as laterais. Acredito que vocês vão gostar bastante desse passo a passo. Esse pontinho aqui é o ponto pipoquinha, que eu já tenho aqui no canal, o passo a passo dele. Então, se você decidir fazer com o ponto pipoquinha, eu vou deixar o card e você vai lá aprender o ponto. Eu vou ensinar o passo a passo aqui na aula deste outro ponto aqui, que eu não sei o nome, se alguém souber pode deixar aí nos comentários, tá? E nós vamos trabalhar com o fio da Fischer, o fio extra prêmio da Fischer. O mais legal de tudo também é o mesmo sistema. Você parte de um círculo, né? E para construir a peça, subindo aqui, olhem o acabamento, que lindo que fica, ó. Você não precisa costurar, tá? Você já vai costurando na própria peça conforme vai trabalhando. O mais legal de tudo é que ela pode ser feita com um rolinho só do extra prêmio da Fischer. E ainda olhem só tudo que sobra, tá? Então, ela é uma bolsinha muito versátil, você pode usar ela como bolsa com alça de ombro, pode usar transversal, pode usar também ela aqui nesta parte aqui no meio, né, do busto, como tem muita gente que está usando, e pode usar também como pochete. Então, eu tenho certeza que vocês vão adorar a aula de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Martinazzo, do canal Recriando Linhas, e aproveito aqui para deixar o convite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, para que outras pessoas também possam vir aproveitar as aulas legais que tem aqui. Nós temos também um grupo gratuito, mas privado no Facebook, onde eu coloco vídeos bônus lá no canal e também eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Sempre que possível, a gente coloca a nossa aula da semana 1 ou 2 dias antes lá no grupo para quem está participando. E eu convido então que você também se inscreva e participe para postar lá as peças que você faz aprendendo aqui no canal. Se for postar nas redes sociais, eu vou deixar meu Instagram e você me marca lá. Eu vou adorar ver a sua peça que você criou. Então, chega de papo e vamos para nossa aula? Nós vamos começar usando a agulha 9 milímetros para fazer a nossa base circular. E já vamos separar aqui alguns marcadores, porque eu quero que vocês observem como é feita os aumentos desta base. Então, começamos com o círculo mágico, pegamos o fio que está vindo do rolo, seguramos na agulha e vamos puxar o fio por dentro do círculo mágico, criando assim 2 alças. Vamos tirar a agulha dessas 2 alcinhas e a primeira alcinha nós pegamos pela frente, a segunda de trás nós pegamos ela torcida, fazendo assim o primeiro ponto do nosso círculo mágico. Então, nós vamos fazer 6 pontos baixos e esses pontos, eles não podem ser feitos muito apertados, tá? Então, observem de fazer o ponto folgadinho, tá? O ponto baixo, ele vai formando essas alcinhas, os Vzinhos em cima.
Então, nós podemos contar observando esses Vzinhos e nós precisamos ter 6 pontos. Aqui nós temos 5 Vzinhos, então podemos já fechar o nosso círculo mágico, porque o último Vzinho nós vamos fazer agora puxando esse fiozinho, entrando no Vzinho do primeiro ponto feito, leva o fio para trás e nós vamos fazer então a 6ª alcinha do 6º ponto que estava faltando. Podem observar que tem 6 alcinhas. Essa alcinha nós vamos puxar o fio que está vindo, fazendo ela, e podemos marcar com o marcador para que ela não fuja. Por quê? Porque nós vamos ajustar para ela ficar bem pequena, tá? Nós vamos trabalhar com ponto baixo centrado, que é feito no meio do ponto, não ao lado do ponto, tá, pessoal? Como a gente sempre faz o ponto baixo. O ponto baixo centrado é no meio do ponto. Então, nós temos aqui no pontinho que nós levamos a alcinha para trás, nós vamos achar bem o centro, que tem que sair no meio das 2 perninhas de trás do ponto de baixo. Vamos puxar o fio que está vindo do rolo e com o auxílio do marcador, nós aumentamos essa alcinha e vamos passar a agulha por dentro, fechando assim o primeiro ponto da segunda carreira. Nessa segunda carreira, nós vamos trabalhar toda ela carreira de aumento de ponto baixo centrado. Então, no primeiro, nós fazemos 2 pontos baixos centrados e vamos marcar o ponto que é feito do aumento, tá? O segundo pontinho. Então, do pontinho do lado, você faz um ponto baixo centrado, sempre pegando no meio das 2 perninhas do ponto de baixo, tá? Puxa o fio, faz o primeiro ponto baixo centrado, faz agora, então, o aumento e nós vamos marcar a alcinha do aumento. Então, pega ali o marcador, marca essa alcinha e vai achando o ladinho, o próximo ponto, abre as alcinhas para pegar bem certinho na parte certa do pontinho, faz o ponto e faz o aumento e marca a alcinha do aumento. Seguimos assim, sempre achando o meio do ponto e fazendo 2 pontos baixos centrados sob o mesmo ponto de base, sempre marcando a alcinha do aumento, tá? Então, aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, começamos o nosso círculo mágico com 6 pontos e nós vamos também ter 6 marcadores marcando os aumentos. Então, significa que nós vamos ter nessa segunda carreira 12 pontos, tá? Então, observem aqui agora, nós temos o nosso último pontinho, vamos fazer o ponto e mais o aumento, vamos marcar esse último aumento e vamos encerrar a carreira deixando marcado esse pontinho de aumento, tá? Então, nós vamos puxar, olha, vamos puxar o pontinho, observem que tem 6 marcadores, e no primeiro pontinho marcado, nós vamos entrar, levar o fio para trás para encerrar assim a carreira. Nesse momento, a gente pode fechar o nosso círculo mágico, e vamos, então, partir para a terceira carreira. Observem como fica bem marcado os 6 primeiros pontos e nós temos 6 marcadores. Vamos diminuir essa alcinha, tá? Vocês podem usar o marcador, aqui eu não vou usar, mas vocês podem usar. Acha bem certinho o meinho do ponto de baixo. Puxa, então, novamente o fio que está vindo do rolo. Vai fazer
pegar a alcinha que está atrás, fazer o primeiro pontinho da terceira carreira. Agora, nós vamos fazer aumentos onde está marcado com o marcador. Então, nós vamos fazer o ponto correspondente ao ponto da carreira de baixo e mais um ponto no mesmo espaço de base. E vamos marcar esse pontinho de aumento, tá? Então, nesta carreira, nós vamos trabalhar com um ponto sozinho e um aumento. O aumento que é feito por 2 pontos. Então, nesse, nós vamos fazemos um pontinho e mais um pontinho no mesmo intervalo, marcando esse segundo pontinho que é o nosso aumento. Vamos seguir assim, fazendo um ponto sozinho e um aumento. Vamos fazer por toda a carreira desta forma. Essa base que eu estou ensinando para vocês, eu aprendi com a Kelly, dos Cestos Perfeitos, tá? Comprei o curso dela, é um curso muito completo e que vale muito a pena a gente adquirir. Foi com ela que eu aprendi a trabalhar com a Mari. Então, vamos lá. Eu quero, inclusive, agradecer a Kelly, que me autorizou a passar aqui para vocês no canal essa base que vai ficar perfeita. Vocês vão ver, vai ficar bem redondinha. Então, voltando aqui, nós ainda temos mais alguns pontinhos para fazer para terminar esta carreira. Um ponto sozinho e onde está marcado o marcador, um ponto de aumento ou um aumento. No caso, é 2 pontinhos no mesmo ponto de base. Sempre lembra de colocar o marcador. Agora aqui nós estamos encerrando a nossa carreira, então fazemos um ponto sozinho e vamos terminar com o ponto de aumento ou com o aumento. Notem que nós começamos com um ponto sozinho e estamos terminando com o aumento. Então, dá bem certinho, tá? Marquem o último pontinho, vamos puxar o nosso fiozinho para fazer, então, o encerramento. E aí, nós temos, ó, 6 aumentos nós fizemos. Passamos pela alcinha do primeiro ponto, levamos para trás o nosso fiozinho, podemos diminuir para ficar uma alcinha pequena, não dar volume, né, no primeiro ponto. Vamos achar bem certinho o centro do ponto onde nós passamos. Vamos puxar, então, o fiozinho que está vindo de trás. Às vezes pode escapar a alcinha, por isso o marcador. Então, cuidem. E fazemos assim o primeiro ponto da quarta carreira. Nessa quarta carreira, em cima do ponto que está sozinho, nós vamos fazer aumento. Então, nós começamos já com o aumento. E podemos transferir o primeiro marcador ou o último, aí nesse caso eu estou transferindo o primeiro marcador, próximo marcador, vamos colocar no pontinho de aumento. Sobre o aumento da carreira anterior, nós vamos fazer pontos sozinhos, então são 2 pontos sozinhos. No próximo, nós vamos fazer o aumento. Então, nós vamos fazer nessa carreira 2 pontos sozinhos e um aumento. Vamos fazendo o aumento, transferindo o marcador para o aumento recém-feito. E agora, aqui nós temos, ó, onde tinha o aumento, do lado tinha um ponto sozinho, nós fizemos o aumento dessa carreira. E agora, aqui nós temos um ponto sozinho, mais um ponto sozinho sobre o aumento da carreira anterior. E do ladinho no ponto que estava sozinho, nós vamos fazer o aumento. Nós vamos fazer desta forma por várias carreiras, até que no final, sempre marquem o pontinho, tá? Então, até que
fique 9 pontos entre os aumentos. Então, podem observar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? No 10º, nós vamos fazer o aumento. Se vocês estiverem usando outro fio, vocês podem se guiar pela medida de 23 centímetros. Ou também fazer outra medida se vocês quiserem, tá? Eu aqui estou fazendo com 23 centímetros. Então, nós vamos encerrar a nossa base circular, cortando o fio, vamos puxar esse fiozinho para agora imitar o nosso último pontinho, a nossa alcinha. Tá? Então, com a agulha de tapeçaria, nós passamos nas primeiras 2 alcinhas do primeiro ponto e vamos voltar por trás, pegando o nozinho do ponto último que a gente tinha feito. Vamos virar o trabalho e passar esse fio por debaixo das perninhas dos pontos que foram feitos. Então, você pode passar por debaixo de algumas alcinhas, acha uma alcinha de retorno que esteja escondidinha entre os pontos, passa por ela também e vamos retornar passando por debaixo das alcinhas que nós tínhamos passado. Então, dessa forma, ela vai ficar escondidinha e bem perfeita. Vamos cortar esse fiozinho, podemos arrematar o centro da peça. E agora nós vamos retirar todos os marcadores, deixando apenas um, porque nós precisamos achar exatamente o centro do círculo, tá? Dessa base circular. Então, vamos tirar aqui, pegamos e dobramos nesse último que nós deixamos, e observe que ele vai ficar sozinho. Quando você dobra, as alcinhas elas vão estar se correspondendo. Então, você vai colocando uma ao lado da outra, correspondendo cada alcinha à sua, e vai levar assim até a outra extremidade para poder achar o centro da peça, do outro lado também. Então, vai levando com calma, observando as alcinhas que se correspondem. Olhem aqui, ó. Então, nós temos essas duas e as outras duas, e esse é o pontinho que vai ser o centro da nossa peça do outro lado, tá? Vamos escolher o ponto que vamos utilizar. Eu tenho aqui 2 sugestões de ponto. Essa eu vou ensinar na nossa aula, tá? Que eu disse que eu não sei o ponto, né? E esse aqui é o ponto pipoquinha, que eu já tenho aqui no canal. Eu vou deixar o card para vocês irem lá aprender o ponto, tá? E depois volta aqui para a gente fazer a parte da frente. Então, para isso, nós vamos fazer uma divisão na nossa base circular. Essa base que nós fizemos, no caso, essa base que eu fiz, pode ser que os pontos de vocês estejam diferentes, tá? Mas nós temos uma circunferência com 66 pontos. Então, nós vamos colocar aqui os 66 pontos. E o ponto pipoquinha, ele é um ponto que precisa de números ímpares para ser feito. Então, como é que eu vou dividir a peça para deixar esses pontos ímpares para o ponto pipoquinha? Observem, então, como é que a gente faz. Nós vamos pegar os 66 pontos, tá? E vamos separar de um lado e do outro que nós marcamos 10 pontos. Então, nós vamos pegar, então, os 66 pontos e vamos fazer a seguinte conta. 66 menos 10 de um lado, menos 10 do outro. Vamos ficar, então, com 46 pontos. Como são 2 lados, nós vamos dividir o 46 por 2. Essa divisão vai resultar no número 23, que é
ímpar. Então, para fazer o ponto pipoquinha, nós separamos pontos pares e vamos resultar no ponto ímpar. Nesse outro ponto que eu vou ensinar na aula, ele precisa ser ponto par. Então, nós vamos fazer 66 pontos e vamos dividir 9 e 9 de cada lado. Vamos pegar, então, os 66 menos 9, menos 9. Vai dar um total de 48 pontos. Dividido por 2, nós vamos ter um resultado de 24 pontos, que é par. Então, nós dividindo os números em pontos ímpares, nós vamos ter o ponto par. Isso vai servir para qualquer ponto que vocês queiram utilizar. Então, nós vamos vir no nosso círculo, do marcador para um lado, nós vamos contar 4, marcar esse quarto ponto, voltamos no marcador que nós tínhamos marcado, conta 4, marca no quarto ponto, e nós vamos ter um total de 9 pontos com o ponto que a gente tinha marcado, tá? Que nós vamos trabalhar o ponto que precisa separar ímpar. Então, do outro lado, faz a mesma coisa. Pega o marcador, conta 4, marca no quarto, conta 4 anteriormente e marca no quarto. Separa também 9 pontos. Nesse momento, é hora, então, de vocês observarem que entre os marcadores, na parte de cima e na de baixo, vai ficar pontos pares. No meu caso, ficaram 24 pontos entre as marcações. E na outra parte também. Nós temos aqui, então, 11 carreiras, se formos contar. Pode ser que aí esteja diferente. Vamos virar a peça e vamos escolher uma parte para ser a parte de baixo. Vamos localizar o primeiro marcador, que marca o início dos 9 pontinhos separados, e no primeiro de cima, logo depois do marcador, nós vamos entrar pegando a alcinha de trás e o nozinho do ponto. Nós vamos pegar o fio que está vindo do rolo, vamos puxar esse fiozinho para fazer a alcinha do primeiro ponto, vamos pular o ponto marcado e vamos entrar na alcinha de trás e no nozinho do próximo ponto da parte de baixo, que nós vamos fazer agora a parte de baixo. Vamos fechar o ponto baixo e vamos seguir fazendo pontos baixos, sempre pegando a alcinha de trás do Vzinho e mais o nozinho de trás do ponto, tá? Pode ir escondendo o fiozinho que você pegou para iniciar o trabalho e vai fazendo pontos baixos. Pega a alcinha de trás, o nozinho do ponto e faz o ponto baixo. Pode aqui também esconder, ó, nas alcinhas de trás, esse fiozinho, tá? Que ele vai dar mais segurança na hora do arremate. Então, você esconde o fiozinho, pode fazer no início isso. E aí, ajusta bem a alcinha para voltar. Pega a alcinha de trás, o nozinho do ponto e vai fazendo o ponto baixo em toda a carreira, até chegar no penúltimo ponto antes do marcador, ou no último ponto antes do marcador, tá? Vamos fazendo assim, sempre pegando na alcinha de trás e no nozinho. Nós fazemos o nosso último pontinho. E agora, contando os pontos baixos que foram feitos, vão dar os 24 que nós tínhamos separado.
Então, nesse último pontinho, nós também marcamos, porque precisamos para fazer o ponto fantasia. E agora, nós pulamos o ponto marcado, pegamos o próximo ponto, puxamos a alcinha deste ponto por entre as alcinhas, ajustamos bem. Vamos fazer um ponto baixíssimo, pegando o mesmo espacinho, a alcinha de trás e o nozinho. Completa esse ponto baixíssimo. E vamos virar o trabalho para voltar a carreira, fazendo assim o nosso ponto. Esse ponto que foi marcado, nós não vamos trabalhar agora, porque o nosso ponto fantasia, nós vamos pular o ponto que está marcado, vamos entrar no ponto seguinte, fazendo assim o ponto baixo. Agora, nós voltamos no ponto que estava marcado e fazemos um ponto baixo um pouquinho mais alongado. E o ponto fantasia vai ser assim: pula o próximo ponto, faz um ponto baixo, volta no ponto que você pulou e faz o ponto baixo um pouquinho alongado, tá? Vai pular o próximo ponto, esse foi feito, pula o próximo, faz o ponto baixo, volta no que você pulou e faz o ponto alongado. E vai ser só assim as carreiras, tanto de ida quanto de volta. Pula o ponto, faz o ponto baixo, volta no que pulou e faz o ponto baixo, alongando ele um pouco. Pula, faz o ponto, volta no que pulou e faz o ponto baixo alongado. Nós vamos seguir fazendo assim, pulando ponto, faz no próximo, volta no que pulou, faz o alongado, até o final dessa carreira. Nós estamos chegando aqui, ainda faltam 2 pontinhos, então faz o primeiro, volta no que pulou, faz o alongado. Aqui também, ó, falta um só. Faz o primeiro ponto, volta no que pulou e faz o alongado, tá? Observem como vai ficando o nosso trabalho. Então, agora nós vamos também fixar na lateral. Então, o que que nós vamos fazer? Aqui nós fizemos o ponto, nós vamos pegar nesse próximo, vamos pegar o pontinho de trás com o nozinho, como nós estamos trabalhando. Vamos puxar a laçada do ponto e notem que o fio ficou lá para o lado de trás. Então, você puxa, ajusta, vai fazer um ponto baixíssimo no ponto de cima, pegando as 2 alcinhas também. Tá? Então, passa, faz o baixíssimo. E agora, vai fazer também a mesma coisa. Pula o primeiro, faz no segundo o ponto baixo, volta no que pulou e faz o ponto alongado, tá? Então, pula um, faz o ponto baixo, volta no que pulou e faz o ponto alongado. E essa carreira também vai ser assim até o finalzinho. Olhem que lindo que tá ficando. Então, nós vamos vir aqui, vamos fazer os 2 últimos pontinhos, tá? Vamos pegar aqui, ó. Nós tínhamos marcado o pontinho de baixo, então aqui a gente vem no último pontinho, faz ele, volta no que pulou para fazer o último ponto. E nós vamos agora unir, colocar o marcador, né, para não se perder na hora de virar.
vamos puxar o fio. Aqui nós trabalhamos, vamos vir no próximo, pegamos a alcinha e o nozinho, puxamos esse fiozinho, ajustamos a alça, podemos tirar aqui o marcador do centro, vamos fazer um ponto baixíssimo, pegando no mesmo lugar que estamos pegando os pontos nas laterais, pulamos esse primeiro ponto que está marcado, vamos no segundo, fazemos o ponto baixo, voltamos no pontinho que estava marcado, podemos tirar e vamos fazer o ponto alongado. E aí, vamos fazer toda essa carreira, sempre pulando um, faz o ponto, retorna no que pulou e faz o ponto baixo alongado. Vamos chegando aqui no finalzinho, vamos fazer o último pontinho, então, faz o primeiro ponto, volta no que pulou e faz o alongado. Puxa a alcinha, deixa o fio para trás, tá? Deixa o fiozinho para trás do trabalho. Nós vamos observar, esse foi feito, nós vamos pegar no próximo as alcinhas correspondentes, puxamos a alcinha do fio, ajustamos esse pontinho para ficar bem certinho, vamos fazer um ponto baixíssimo na alcinha do próximo ponto de cima e vamos retornar fazendo então a próxima carreira. Pulamos o primeiro pontinho sem fazer, fazemos o pontinho baixo, voltamos naquele pontinho onde nós tínhamos pulado e vamos fazer o próximo ponto baixo alongado. Olhem como fica o acabamento, ó. Perfeito. Então, vamos pular, fazer o pontinho, volta no que pulou e faz assim até o final da carreira, como nós fizemos nas carreiras anteriores. Vamos chegando aqui no final, lembrem de marcar esse último pontinho, porque no retorno é interessante para não perdermos esse primeiro pontinho, tá? Então, vou fazer mais uma vez como que une do lado. Observa o ponto trabalhado, vem no próximo, puxa a alcinha que você encerrou o pontinho, pega o próximo pontinho de cima, faz um ponto baixíssimo para subir a carreira, né? E vai fazendo agora o retorno. Olha como vai ficando a nossa pochete. E se contarmos, nós vamos continuar com os 24 pontos, que também temos marcados na parte da aba. Então, quando nós terminarmos, nós vamos ter a aba e a parte de baixo fechando bem certinho para colocar o zíper. Vocês vão seguir trabalhando até chegar no último marcador que a gente separou os 9 pontos. Marcamos aqui o nosso último pontinho, vamos puxar o fio e agora observem que nós temos mais um pontinho para fechar aqui a carreira. Nós temos o último pontinho marcado, então vamos fazer nesse pontinho, podemos tirar o marcador, vamos fazer um ponto baixíssimo para subir a carreira. E vamos fazer assim, então, a nossa última carreira de retorno, tá? Então, pula o primeiro e faz o ponto fantasia, né? O ponto baixo,
volta no aquele que você pulou, pode tirar o marcador para não atrapalhar. Volta naquele que estava marcado e vai fazer assim no nosso ponto fantasia até o final da carreira. Estamos chegando aqui no nosso último pontinho, tá? Pula um, pega, faz o ponto baixo, volta no que pulou e termina fazendo ponto alongado. Puxa esse fiozinho, vamos encerrar aqui, vai ser a última parte de colocar. Então, vamos pegar aqui o pontinho, puxar para grudar ele, né? Costurar na lateral. Vamos tirar o último marcador. Então, novamente pegamos as duas alcinhas que estamos subindo, fazemos o ponto baixíssimo e agora nós vamos trabalhar toda essa parte da frente em ponto baixíssimo. Então, pega no pontinho de base e vai fazendo um ponto baixíssimo em cada pontinho de base, tá? Então, quando a gente dobrar assim para costurar, ó, ele vai ficar perfeito. Lembrem que o ponto baixíssimo, ele pode ajustar o trabalho, então não façam ele muito apertado. Vamos fazer o ponto baixíssimo por toda esta parte da carreira. Chegamos aqui no nosso último ponto, tá? Olha, ele fica bem acabadinho. Podemos cortar o nosso fio, puxamos esse fiozinho e agora vamos encerrar com a nossa agulha de tapeçaria. Vejam como fica bem estruturado, tá? Vamos passar o nosso fio pela agulha de tapeçaria e vamos fazer o acabamento. Então, vamos pegar nas duas alcinhas do próximo ponto, que seria, tá? Vamos voltar por dentro do pontinho que a gente fez, do ponto baixíssimo, último ponto baixíssimo, levando a agulha para trás e vamos imitar assim a última alcinha do ponto, tá? Aqui a gente pode colocar assim esse último pontinho e conferir colocando as alcinhas uma do ladinho da outra até o final, para ver se está fechando certinho a nossa aba com a parte da frente. É aqui que nós vamos costurar o nosso zíper, então ela tem que estar fechando certinha, tá? Vejam que ela ficou bem certinha. Então, nós vamos fazer o encerramento da mesma maneira que a gente já tem feito, tá? Eu espero que você esteja gostando muito da aula. Não sai daqui. Continua assistindo, que agora nós temos a colocação do zíper e também a feitura da alça. Vem, vamos até o final. Vocês vão, então, pegar um pedaço do zíper ou o zíper comprado que seja maior do que a peça onde nós vamos trabalhar, tá? Então, ele tem que sobrar dos lados. E nós vamos preparar esse zíper agora. Eu estou usando uma linha de pesponto, que é uma linha mais forte, mas vocês podem usar linha de costura normal, tá? Pega uma agulha de costura mesmo, que seja compatível com o fio que vocês estão usando. Nós vamos juntar as duas pontinhas para passar o fio duplo para fazer a nossa costura. Então, passamos aqui e no final deste fiozinho vai ficar uma alcinha,
que nós vamos já usar para fazer o nozinho sem ter que dar um nozinho. Então, nós vamos pegar por trás do nosso zíper, tá? Voltamos uma partezinha, passamos no meio dessa alcinha e ele já vai ficar com o nozinho feito. Nós vamos passar várias vezes o nosso fio, tá? Nessa parte do zíper onde corre o cursor. E vamos fazer assim um fechamento, encerramento do zíper. Se você estiver usando um zíper comprado, não vai precisar fazer, tá? Então, faz isso e vai pegar, vai voltar para a parte da frente do zíper e vamos colocar bem na união entre a parte de cima e a parte da frente. Dessa forma assim, tá? Nesse pontinho bem do canto, nós vamos passar o fio de trás para frente e vamos entrar, passar aqui bem no meinho do ponto, vai chegar o zíper próximo, vamos passar a nossa agulha por debaixo do fio de malha, a linha que estamos costurando. Então, você passa por debaixo do fiozinho de malha, entra no meinho do ponto e vai lá no zíper para prender esse cantinho do nosso zíper, tá? Então, você pode passar várias vezes, entrando no zíper, entrando no meinho do ponto, passando por debaixo da alcinha do fio de malha e voltando para trás também no meio do ponto. Dessa forma, vai ficar bem acabado, bem forte, não vai desmanchar e também não vai aparecer a linha que nós estamos costurando. Passa para frente do zíper e eu quero que vocês observem agora que o zíper ele tem uma linha divisória de texturas. É nessa linha próxima do nosso carrinho do cursor que nós vamos pegar para costurar. Ela vai ser uma linha guia. Então, passou pelo pontinho, vai voltar por debaixo das alcinhas e pegar nesta linha. E vai para trás. Vai voltar na linha e pegar no mesmo pontinho que você passou, ó. Vindo para frente. Agora, vai no próximo ponto, passa por debaixo, pega na linha guia, puxa a linha para trás e vai voltar na linha guia, puxando passando no mesmo ponto. Vai ficar bem firme essa costura. Vem pro próximo, passa por debaixo das alcinhas, pega a linha guia, leva para trás a agulha, volta no mesmo ponto, pegando na linha guia, para continuar assim a costura. Sempre usando a linha guia. Vai fazer isso até o final. Aqui nós já estamos no último pontinho e nós vamos repetir da mesma forma que fizemos antes. Então, como nós não preparamos ainda o zíper, nós vamos fazer essa preparação, tá? Então, aqui a gente terminou de costurar o pontinho. E nós vamos agora fazer aquela costura no zíper, encerrando, fazendo a segurança do zíper para ele não cair o carrinho, tá? Então, a gente fez do outro lado, vai fazer aqui também. Podemos tirar a partezinha do zíper e fazer aquela costura que fizemos antes, da mesma forma.
Terminado essa costura que a gente faz de segurança, vamos colocar ela dentro da peça, ajustando o cantinho, tá? Vamos fazer aqueles pontinhos bem no canto entre a parte da frente e o início da aba, sempre passando por debaixo do ponto de malha para esconder o fio de linha, tá? Então, faz da mesma forma. Para começar, então, a costura da parte superior. Sempre lembra de usar a linha guia do zíper, tá? Agora nós vamos arrumar bem ele e vamos começar a fazer a costura. Então, podemos abrir aqui o nosso zíper, ó, para dar mais espaço para a gente organizar ele na parte de cima, tá? Notem que ele fica bem firme e não vai escapar o cursor. Então, nós vamos colocar aqui, ajustando a parte do zíper e vamos usando a linha guia e pegando o pontinho como a gente fez na outra parte, na parte de baixo, tá? Pega o pontinho, passa por baixo das alcinhas, volta pegando o pontinho do lado, colocando na linha guia do zíper. E repete o processo. Tem que ter calma, paciência e não se estressar. Não ficou bom? Desmancha, faz de novo, porque somos artesãs caprichosas e não preguiçosas, certo? Aqui nós estamos terminando já o nosso trabalho. É um trabalho minucioso, um trabalho de paciência, mas que vale muito a pena pelo resultado que ele dá, tá? Eu sei que às vezes fica meio difícil de ver aqui no vídeo, porque é complicado a gente posicionar de uma maneira com que vocês enxerguem bem. Mas vocês entenderam o processo, tá? Então, arremata, olha só, fica o fechamento perfeito do zíper e vocês podem utilizar em outras peças também que vocês fizerem, até aquela bolsa redondinha também, a bolsa borro, né? Vocês podem fazer o mesmo tipo de fechamento. Agora, nós vamos fazer as laterais da bolsa. Para isso, nós vamos usar a agulha 7 milímetros e vamos contar do primeiro para baixo 4 pontinhos e marcar neste quarto ponto, tá? Então, vocês acham o primeiro da parte do início da aba, contam 4 e vão marcar de um lado os 4 pontinhos. Vão virar a peça e marcar já do outro lado. Então, 1, 2, 3, no quarto pontinho, marca também. Feito isso, nós vamos pegar o nosso fio e a nossa meia argola, que nós vamos utilizar, 2 meia argolas, vamos posicionar
na nossa peça. Posiciona segurando rente ao crochê e vamos entrar dentro da meia argola e dentro da primeira alcinha marcada, tá? E vamos fazer um ponto baixo. Dessa forma assim. Vamos entrar novamente dentro da meia argola, achamos a alcinha e fazemos mais um ponto baixo. Observem para pegar as alcinhas, tá? E agora vamos entrar novamente dentro da meia argola e pegar a última alcinha. Vai sobrar ainda um pontinho na parte de cima. Então, nós vamos pegar esse fiozinho que está passando por debaixo do trabalho, você leva ele em direção ao crochê, faz uma correntinha para subir, vira o trabalho e agora, já no primeiro espacinho do primeiro ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo. E mais um ponto do ladinho. Vão ser 2 pontos. Assim, a gente vai reduzir na parte de baixo. Faz uma correntinha para subir, vira o trabalho. E não no primeiro espacinho, e sim no segundo, nós vamos fazer um pontinho. Agora, vamos fazer em volta de toda essa partezinha, pontos baixos também. Então, vamos marcar esse último ponto e vamos fazer a voltinha desta parte. Então, vamos pegar uma correntinha, fazemos um ponto baixo no mesmo pezinho do ponto que foi feito, vem na parte do próximo ponto, pode pegar as alcinhas bem de cima e fazer um ponto baixo. Aí, aquela alcinha que nós deixamos sem fazer, nós vamos pegar esse fiozinho do último ponto e vamos entrar nela. Vamos deixar o fio para trás do trabalho, deitamos a nossa meia argola e nos espacinhos onde nós fizemos os pontos baixos para pegar e começar essa parte, nós vamos fazer pontos baixíssimos. Tá? Então, ali nós temos a última marcada, vamos fazer também um ponto baixíssimo. Vamos seguir e vamos pegar a próxima também para fazer um baixíssimo, para continuar fazendo os pontos baixos. Colocamos a alcinha para o outro lado, fazemos no ponto seguinte um ponto baixo e vamos fazer. Podemos cortar esse fiozinho que está sobrando ou escondermos ele, tá? Faz mais um ponto baixo. E agora aqui nós estamos terminando, tá? Então, aqui, ó, faz uma alcinha para subir, uma correntinha. E mais um pontinho baixo no pezinho do mesmo ponto que foi feito anteriormente. Corta o fiozinho, puxa para fora e com a ajuda da nossa agulha de tapeçaria, nós vamos encerrar passando por debaixo das alcinhas do ponto que está marcado. Vamos imitar assim a última alcinha, passa para trás e vai fazer o acabamento. Nós vamos pegar o outro lado e vamos fazer da mesma forma. Só que vamos começar do zíper para baixo, tá? Então, pega na segunda alcinha, deixando uma para fazer o acabamento depois. Pega por dentro da meia argola, vai pegando as alcinhas e vamos fazer 3 pontos baixos, como do outro lado. Aqui fazendo o terceiro ponto.
Esse fiozinho a gente puxa, leva para fazer a alcinha de retorno. Vamos esconder ele dentro do trabalho. Só que agora nós vamos, não no primeiro, nós vamos pegar no segundo pontinho, que ali vai ter a diminuição. Então, faz o segundo. Aqui nós não temos bem certa a casinha do ponto, pega as duas alcinhas do nosso primeiro pontinho que foi feito, fazendo assim o ponto baixo. Vamos pegar uma correntinha para subir, viramos o trabalho e vamos fazer mais um ponto para depois fazermos a nossa carreira em volta. Faz esse pontinho e marca para nós sabermos onde fica o primeiro pontinho para fazer o encerramento da parte. E vamos fazer uma correntinha, um ponto baixo no pezinho do ponto feito, fazendo o cantinho assim. Vamos deitar ali a alcinha, fazer mais um ponto baixo. E vamos também fazer o acabamento. Então, puxamos a alcinha, pegamos a alcinha de baixo, puxamos essa alcinha que nós tínhamos deixado, com o fio por trás do trabalho, nós vamos subir agora em direção ao zíper, fazendo ponto baixíssimo. É o mesmo sistema da outra parte, só que nós começamos do outro lado. Então, aqui nessa última alcinha que nós tínhamos deixado, nós vamos entrar, fazer também um ponto baixíssimo. E agora, continuamos fazendo os pontinhos em torno dessa peça, tá? Vamos fazer aí o último, uma correntinha para virar, e no pezinho do mesmo ponto, nós fazemos o último pontinho. Vamos cortar o nosso fio e fazer o acabamento. Terminamos assim, então, a nossa peça, olha, está prontinha para receber a alça. Aqui eu vou usar uma alça dessas bem comuns de polipropileno e nós precisamos de um regulador e também vamos utilizar 2 mosquetões. Eu estou utilizando aqui uma linha mais grossinha, tá? Com agulha de costura compatível com a linha. Essa linha é aquela linha de pesponto para ficar bem firme a nossa costura. Então, vamos começar queimando as pontinhas da nossa alça, dos 2 lados. Nós vamos pegar o nosso regulador pelo lado direito dele e vamos passar a nossa alça, cruzando ela por cima e entrando novamente, pegando ela só na parte do meio do regulador. Vai colocar o mosquetão, cuidando que esteja do mesmo lado direito do regulador, e vai puxar essa parte da alça, deixando o mosquetão para baixo. Nós temos que passar novamente nessa parte do meio do regulador. Então, nós podemos pegar a alça que está já passada e puxar ela, deixando assim um espaço para a gente poder cruzar. Olhem o espaço, pode deixar até mais. E aí, você vai pegar e passar a pontinha da alça, volta ela pelo meio, fazendo a volta na parte de dentro do regulador. Pode puxar ela, ajustar, segura bem certinho, pode aumentar as alças, abrir bem,
para poder fazer a costura melhor. Vamos pegar a nossa agulha com o fio e vamos fazer várias passadas de costura nessa primeira parte da nossa alça. Pode fazer passando e fazendo nozinhos para ficar bem firme na lateral. Dessa forma não vai escapar. E vamos fazer uma costura imitando a costura da máquina, que ela também vai ficar mais firme. Então, você passa, volta com a agulha, observa sempre para fazer pontos pequenos e volta atrás da onde você cruzou o fio, fazendo assim o ponto ficar passando um em cima do outro, como se fosse o ponto atrás do bordado. Para quem conhece, sabe do que eu estou falando. Vai chegar até a outra extremidade da alça e vai fazer também várias passadas de costura. Podemos virar a alça, tirar os fiozinhos que possam estar atrapalhando e vamos fazer então várias passadas agora também na lateral para deixar bem firme essa alça, tá? Passa, faz o retorno ali e faz o nozinho. Passa a agulha pelo meio da alça e corta, arrematando assim, deixando pronto. Corta os fiozinhos também. E assim ela vai ficar pronta, vai correr a alça para você regular. Agora, nós vamos pegar a outra extremidade, sempre cuidando o lado direito, passamos o outro mosquetão, viramos a pontinha e vamos fazer a mesma costura. Antes de costurar, sempre observem se está do mesmo lado, tá? E segue fazendo a costura. Tendo terminado assim a nossa alça, nós vamos colocar nas meia argolas e está pronta a nossa bolsa que podemos utilizar de várias formas. Quando nós trabalhamos com o crochê, a parte mais divertida é a criação. Então, essa é uma bolsa onde você pode criar livremente se você quiser. É só você aprender certinho a técnica e você vai poder, inclusive, essa parte de subida, você vai poder fazer também em outras peças. Lembrando, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e venha participar também no nosso grupo no Facebook. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar o seu like, porque assim a gente fica sabendo que realmente atingiu o nosso objetivo, tá? Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um beijo e até lá!